Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Márcio, eu sou professor de Física do Estado. Hoje nós temos mais uma aula aí para a terceira série do ensino médio, dentro do estudo da eletricidade, Nas aulas anteriores aí, já, com outros colegas, já teve algumas questões abordando a eletricidade, a mais especificamente da eletrostática. Hoje nós vamos estudar a corrente elétrica, nós estamos na aula de número 24. Caso você queira reassistir essa aula ou alguma aula relacionada ao assunto que você tenha perdido, acesse a plataforma Eduque e lá você vai ser encaminhado para um canal no YouTube com todas as aulas lá. Então vamos lá para a nossa tela, corrente elétrica, terceira série do ensino médio. Então vamos diferenciar uma coisa, pessoal, diferenciar o conceito de eletrostática, de eletrodinâmica. Você vê ali que o conceito já está na própria imagem. Na eletrostática, as cargas estão paradas, elas podem ser tanto isolantes, para produzir carga estática, você só precisa fazer formas de eletrizar e você vai descobrir esses processos de eletrização assistindo às aulas anteriores. Na eletrodinâmica, só ocorre com condutores elétricos, e o principal símbolo da eletrodinâmica vai ser essas cargas agora já estão se movendo através de condutores. Olha só a analogia, as cargas já vão ser conduzidas a um lugar através de condutores, E nessas aulas, você pode assistir a aula 20, onde você vai lá abordar sobre os processos de eletrização, que é indução, eletrização por contato e eletrização por atrito. E a aula sobre condutores elétricos e isolantes, que são o contrário dos condutores, na aula 23. Então fica aí a sugestão para vocês. Então, primeiro, pessoal, a primeira tentativa de se sair do objeto da eletrostática e partir para a eletrodinâmica foi o objetivo de carregar a energia elétrica, Então, como é que isso foi feito? Foi através dessa garrafa que vocês estão vendo na tela aí, chamada de garrafa de Leyden. Essa garrafa foi a tentativa de se fazer a primeira pilha, só que ela funcionava com eletricidade estática, ou seja, através das formas de eletrização, você ficava, por exemplo, por atrito, eletrizando um paninho, e aí você, por contato, você colocava nessa bolinha aqui, essa bolinha que está aqui em cima, e por contato ela ia ficando armazenada num papel alumínio que está aqui dentro da garrafa. E a descarga elétrica era feita por um objeto externo, que é esse bichinho aqui, Você tocava aqui fora, e aí você conseguia uma descarga elétrica. Então as pessoas acreditavam que a eletricidade poderia ser armazenada em potinhos, Aqui era um fluxo, como se fosse água, fluidos, onde era coletado e armazenado em garrafas, Então, essa primeira tentativa de se fazer uma pilha é chamado de garrafa de Leyden, tá? Isso aqui, pessoal, tem modelos bem artesanais que você pode fazer em casa com garrafa PET, papel alumínio, É bolinha daquela de Rexona, o Rolon lá, você poderia pegar lá e aí colocar para fazer uma forma caseira. E aí passamos aqui para Luigi Galvani, Luigi Galvani era um italiano e na Itália nessa época aqui, pessoal, teve um desenvolvimento muito alto de cientistas, Galileu, o próprio Galvani, ele era médico, só que ele estudava também com objetos de eletricidade, e a principal descoberta dele é essa aqui do sapinho. Então o que ele tentava fazer, com as perninhas do sapinho? Ele descobriu que se você tocasse aí as terminações nervosas do sapinho com dois metais diferentes, no caso aqui o zinco e o cobre, você conseguia fazer a perninha do sapinho se mover, Tentei aqui mostrar para vocês, o simbolismo disso. E dois metais diferentes, pessoal. Através de uma solução, era uma solução, nós chamamos de solução, eu acho que é solução, esqueci o nome, mas tem um nome aqui na frente, tá? É eletrólita, solução eletrólita aqui, Então, colocava aqui, por exemplo, água e sal, tocava aqui e aí conseguia mover a perninha do sapinho só com um toque do zinco e do cobre. E tem uma explicação por isso, Por isso que as terminações das pilhas, tem esses materiais, os objetos também, eles têm cobre e zinco, como terminações aí.
E aí, pessoal, isso vem da química, de um estudo lá que é feito chamado de oxirredução, né? E o que é a oxirredução? É porque os elementos, a depender do tipo de material, eles têm a facilidade em receber elétrons. E como eles recebem elétrons, recebem cargas negativas e vai ficando mais negativo, então ele vai como se fosse diminuindo, né? E essa diminuição vai reduzir o número de cargas, né? Porque vai ficando mais negativo. Então, por isso que chama-se oxirredução, né? Isso é um estudo da química, né? Tem uma parte da química que estuda só pilha, pessoal. É eletroquímica. Então, vamos lá. E aí vem a pilha. A pilha, essa imagem que vocês estão vendo aí, é a primeira pilha. Então, ela era grande, né? Era muito grande a primeira pilha, né? Quem inventou a pilha foi Alessandro Volta. Essa pilha aí, por causa da descoberta de Galvani, né? Então ele pegou o cobre e o zinco, né, como Galvani tinha descoberto aqui. Então ele pegou o cobre e o zinco, colocou uma solução aqui que nós chamamos de eletrólito, né, uma solução que poderia ser, por exemplo, água e sal. E aí colocou um cobre, uma solução dessa, e um zinco. Um cobre, uma solução dessa e um zinco. Né? E aí nos terminais colocou aí os polos, né, onde era possível, aqui na tela, você vê aqui, ó, onde era possível dar uma descarga elétrica. E sem ficar carregando essa pilha aqui com eletricidade estática, né? Por exemplo, o atrito, né? Você só colocava aqui essa tipologia aqui, né? Essa estrutura, e era possível produzir eletricidade, e aí conseguia, né? Fazer o que estava aqui no começo, ó. Conseguia andar com essa pilha para lá e para cá, e aí evoluiu isso aqui, a pilha virou, a primeira pilha, né? Foi utilizada aí, e depois veio a bateria, e aí não parou mais, né? Então, essa estrutura, ela pode ser caseira, você pode fazer aí na sua casa, com pilhas de cobre, que são essas aqui, mas como se fosse um bronze, e a pilhas de zinco, né? As pilhas de zinco, né? Ou então ruela, né? São pilhas não, desculpa, moedas, né? Ou então a própria ruela aqui, né? Que são feitas de zinco. E no lugar aqui, o seu eletrólito, você pode usar o vinagre, tá? O vinagre ele pode fazer essa função aqui, a própria água e o sal, a água salgada pode fazer essa função. E aí, esse estudo foi feito através do inventor da pilha, que é Alessandro Volta. E em homenagem a ele, colocou-se aí como unidade de tensão o nome dele, né? Não é Volta, né? Lógico, é o Volt. O Volt, né? Em homenagem a Alessandro Volta. Agora vamos lá para a corrente elétrica, no nosso estudo de hoje. Coloquei uma corrente aqui, pessoal, para você fazer a analogia da corrente elétrica. Então, o que seria a corrente? Ó, a corrente ela tem continuidades aqui, ó. Então elas têm esses dentinhos aqui onde está um ligado no outro, onde ela tem um final, né? Ela tem um começo e tem um final. Então ela sai de um lugar, percorre todo um percurso aqui e ela tem um canto onde ela chega aqui ao final. Isso é o que nós chamamos de corrente, né? Corrente elétrica é a mesma coisa. Então as cargas vão sair da onde? Né? Acabamos de ver aqui, ó, da onde é que vem as cargas, né? As cargas vêm da pilha, né? A pilha fornece energia para o elétron. Ela vai ser empurrada, e aí a corrente elétrica seria o movimento dessas cargas, só que de forma ordenada. A pilha fala assim, ó, vai-se embora daqui, ela vai, sai de um lugar e vai para o outro, sai todo mundo junto aqui e vai chegar lá no final, e aí aqui esse movimento ordenado de carga elétrica, que são as cargas elétricas dos elétrons, né, vão produzir aqui a eletricidade. Então, aí o conceito na tela para vocês. Né? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons dentro de um material condutor. Vão ser conduzidas dentro de um material condutor de forma ordenada. Né? Se for um isolante, aí não vai ter eletricidade, né? Vai ter eletricidade. Pode ser até que tenha, através das formas de eletrização que eu sugeri para você lá, né? Por exemplo, o atrito. Só que aí descarrega, né? Aí não poderia a lâmpada só e daí ia dar uma piscada, né? E se fosse nos terminais da pilha ainda, tá? Da pilha não, da lâmpada. Vamos lá. Quem empurra esses elétrons é importante você se perguntar, quem empurra esses elétrons, né? É a tensão elétrica, a pilha. Então, em homenagem a isso, nós chamamos a tensão elétrica de volts, né? A tensão elétrica é isso, pessoal. É você mandar o elétron para lá. E aí, em homenagem, né, a André-Marie Ampère, né, o nome dele aqui, ó, ele era francês, tem até uma lei no eletromagnetismo com o nome dele, que é a lei de Ampère. Foi dado a unidade no Sistema Internacional de Unidades, né,
a corrente elétrica nós chamamos de ampere, né? E aí, o instrumento medidor vai medir em ampere. E aí nós temos dois tipos de amperímetro, que é o que mede a corrente elétrica. Nós temos esse daqui, onde você coloca os terminais aqui, né, os fiozinhos, e liga no circuito, ou esse daqui, onde é chamado o amperímetro do tipo alicate, né? E aí, pessoal, vamos calcular. É do tipo alicate porque os elétrons estão passando aqui, e ele vai ver, né, você coloca o alicate aqui prendido no fio, né, se ele passa, o fio passa por aqui, e ele vai medir esse fluxo aqui, ó, mas dá para calcular, como é uma grandeza física, tem que dar para calcular. Então, é a variação das cargas dividido pelo tempo. Tá aqui a forma. E aí eu tenho que lembrar que as cargas, já vimos isso aqui em aula passada, né? A quantidade de carga, que inclusive é medida em coulomb, é o número de elétrons vezes a carga de 1. E aí nós temos que a carga de 1 é menos 1,6, né, de 1 elétron, né? Vezes 10 a menos 19 coulomb. É esse Czinho aqui. E aí vamos fazer um exercício para finalizar a nossa aula, para aplicar aí o conceito, né, de corrente elétrica. Então, por um fio condutor metálico passam 2,0 vezes 10 elevado a 20. Gente, isso aqui é um número tão alto. Vezes 10 elevado a 20, você pega o 2, multiplica por 10, depois de novo, depois de novo, depois de novo, 20 vezes. Então, isso é um número muito alto. E aí, por isso, nós expressamos esses números grandes ou muito pequenos em notação científica, que é obedecendo essa regra aqui. Então, durante um intervalo de 4 segundos, determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse fio. Então, e assinale a alternativa correta, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar que a quantidade de carga é calculada dessa forma. O número vezes a quantidade de 1. Então, nós vamos fazer aqui o número de 1 vezes esse número aqui, ó. E aí eu vou aplicar aqui na fórmula. Então, a carga é o número vezes os elétrons, dividido por 4, que são os 4 segundos, tá? 4 segundos aqui. Então, nós temos aqui que os elétrons, o número de elétrons é 2,0 vezes 10 a 20, e a carga de 1 é menos 1,6. Ah, professor, o senhor não colocou aqui o menos? Não, não precisa não, pessoal. Quando nós falamos de carga, nos interessa saber o módulo desse número. E o módulo de um número negativo é um número sem o sinal. E aí vamos fazer, né, essa continha aí, onde o elétron vale, tá aqui já, né, só para simbolizar aqui de onde está vendo. E aí vamos lá. Então nós temos que 2 vezes 1,6 é 3,2, né, 3,2. E aí quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, que nesse caso é 10, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então vai fazer 20 mais menos 19. E aí vou ter que o menos com mais vai dar menos, né? E aí vai ter 20 menos 19, e aí dá 10 elevado a 1. Então fica 3,2 vezes 10, né? Que vai dar 32, que dividido por 4 dá 8. E 8 o quê? Amperes, né? Então nós temos ali um gabarito, a letra B. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. A aula de hoje foi sobre corrente elétrica. É importante você lembrar o conceito, né? E a unidade dessa corrente. Nas aulas seguintes, nós vamos ver outras grandezas. Nós vamos ver resistência, tensão e potência na aula que vem. Então, até a aula que vem, continue se cuidando em casa.